Variação linguística. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em variação linguística é variação significa mudanças e linguística vem de língua. Então, ou seja, são as mudanças que a nossa língua pode sofrer, certo? E aí a gente pensa, a língua portuguesa é falada igualmente em todo o Brasil? Se a gente for parar para pensar, todo mundo fala do mesmo jeito? E aí eu coloquei para vocês, a gente tem a imagem de um baiano, né? A gente tem a imagem de um sulista, a gente tem a imagem de um nortista, né? Nós temos a imagem de uma carioca, nós temos a imagem de um gaúcho da região centro-oeste, nós temos a imagem até mesmo dos nossos amigos portugueses, que também falam a língua portuguesa. Se nós fôssemos pensar na linguagem que eles utilizam, eles falariam do mesmo jeito? E essas variações, elas não dependem somente de regiões. Se nós fôssemos parar para pensar, essas variações ocorrem até mesmo numa mesma região. Nós temos a imagem de um jovem e de uma pessoa mais idosa. A gente sabe que os idosos, eles usam uma linguagem diferente dos jovens, né? Se nós fôssemos parar para pensar na linguagem dos nossos avós, eles usam certas gírias e certos falares que nós hoje não utilizamos, né? Fora as gírias e as mudanças que nós já fizemos, né, na língua ao longo do tempo. Nós temos, por exemplo, uma pessoa, um funkeiro, né? O funkeiro aí do lado, ele é uma pessoa que utiliza-se muito de gírias, né? E ao mesmo tempo usa um linguajar totalmente diferente desse rapaz aí de baixo, que provavelmente pela roupa e pela vestimenta ele já aparenta ser uma pessoa com mais estudo. Não que o funkeiro não tenha estudo, não é isso, mas o tipo de linguagem que ele fala é diferente, porque a gente vai ver que o contexto em que essas duas pessoas estão inseridos diferencia também a linguagem que cada um vai utilizar, tá? Então, a linguagem que esse funkeiro utiliza é diferente da linguagem que esse rapaz aí de baixo, né, vestido de terno e gravata, vai falar, por exemplo, no seu trabalho. Então, às vezes, dentro de uma mesma região, a gente pode ter essas variações, essas diferenças dentro da língua portuguesa. Sendo assim, a gente percebe que a língua é mutável, assim como a própria sociedade, porque a língua é viva, ela é dinâmica, são os falantes que a modificam, né? Então, ela não e nem vai ser sempre da mesma maneira. Nós, falantes, conforme vamos utilizando, nós provocamos certas mudanças na nossa língua. Então, conceituando, variação linguística são as diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Então, são esses 4 fatores aí que fazem a língua se modificar. A questão social, a questão cultural, a questão regional e a questão histórica. Mas quando a gente fala que a língua é viva, é dinâmica e que os falantes a modificam, a gente para e pensa, então eu posso fazer qualquer mudança na língua que está tudo bem? Não é bem assim, né? Nós vamos ver que existe uma referência, um modelo, né? Uma espécie de modelo que normatiza a nossa língua, ou seja, uma norma padrão. Então, nós temos uma norma padrão que regula e determina qual é o modelo que nós vamos seguir de linguagem, né? Apesar das suas variações. E esse modelo é o que está registrado pela gramática e pelos dicionários. Então, a gramática e os dicionários, eles nos mostram qual é a norma padrão da nossa língua. E aí a gente vai ver, né? Em quais contextos essa norma padrão ela vai ser utilizada? Obviamente em contextos formais, como por exemplo na escola. É a escola que vai
ensinar o padrão da linguagem. Por isso que é tão importante aprender língua portuguesa na escola, né? Porque nós, falantes, já utilizamos a língua, mas a gente precisa compreender e estudar qual é o padrão da nossa língua. Então, a gente vai ter também a ocorrência da norma padrão no trabalho, numa entrevista de emprego, numa redação de um vestibular. Então, em contextos formais, nós vamos usar a norma padrão. Mas há momentos descontraídos, conversas informais, por exemplo, nós vamos usar outro tipo de linguagem, né, que não seja necessariamente a norma padrão. Pode ser a norma padrão? Sim, porque quanto mais instruído for o falante, mais próximo da norma padrão será a sua fala, né? A gente vai ver daqui a pouquinho essa diferença de fala e escrita. Mas quanto mais a fala se aproxima da norma padrão, mais prestígio a gente vai ter. E aí, há vários contextos informais, como, por exemplo, uma conversa de WhatsApp, um bilhete que a gente deixa para nossa mãe, uma carta que a gente envia para um amigo, né? Então, são contextos onde a norma padrão, necessariamente, ela não é obrigatória, não se faz obrigatória. E aí, quando a gente fala em contextos formais e contextos informais, quando a gente fala que, dependendo do contexto, a gente precisa utilizar a norma padrão ou não, a gente fala em adequação da linguagem. Ou seja, o contexto em que a gente está inserido vai determinar qual será a linguagem que a gente deverá usar, né? Todas as variações linguísticas, elas têm seu valor e sua importância. A gente não pode dizer que uma variedade tem mais prestígio do que a outra, mas saber usar e empregar bem a linguagem é que é importante. Saber que tipo de linguagem eu vou usar para cada situação, né? E aí a gente tem essa tirinha que exemplifica muito bem essa questão do contexto e da linguagem. Nessa tirinha, ele dá o exemplo do contexto da roupa, né? Óbvio, ninguém vai para um casamento de shortinho jeans, né, e camisetinha, porque aquele contexto não pede esse tipo de roupa. E é exatamente assim que a gente faz com a linguagem. Se eu estou numa conversa com o meu professor, eu não posso, né, por mais que a gente tenha às vezes intimidade, dependendo do assunto que eu trato com ele, eu não posso usar o mesmo linguajar que eu uso com o meu colega, né? Uma entrevista de emprego, por exemplo, você não vai nessa entrevista usar gírias e elementos informais da língua. Você vai aproximar a sua fala o mais próximo possível da norma padrão, ou seja, do que a gramática prescreve e determina, porque o contexto é formal, a linguagem precisa ser formal. Sendo assim, nós não podemos dizer que uma variedade linguística é melhor do que a outra. Por exemplo, eu não posso dizer que o falar do carioca é melhor do que o falar do baiano. Embora haja bastante preconceito com alguns sotaques brasileiros. Algumas empresas televisivas, por exemplo, ao contratar um funcionário, pedem que eles até percam os sotaques, né? Então a gente observa muito bem quando a gente tem um repórter lá da Bahia fazendo uma reportagem e a gente observa que quase a gente não tem aquele sotaque tão carregado, porque aquela empresa às vezes determina que eles percam os seus sotaques, né? E aí, eu não posso dizer que o falar do paulista, por exemplo, é melhor do que o do carioca, porque toda a sua variedade, toda a variação linguística, ela tem o seu valor, né? Por quê? Porque todas elas permitem ao falante se comunicar. O principal objetivo da linguagem é a comunicação. Então, se a comunicação está sendo feita, eu não posso dizer que aquela variedade não é boa ou não é correta, tá? Então a gente precisa ter esse olhar,
Porque aí a gente, quando diz que uma variedade é melhor do que a outra, a gente está praticando o que nós chamamos de preconceito linguístico. E quanto mais próximo tiver a nossa escrita ou a nossa fala da norma padrão, do que a gramática, do que os gramáticos determinam, mais prestígio social nós vamos ter. Então, por exemplo, quando a gente está numa entrevista de emprego, nós temos que analisar 2 candidatos. E nós temos um candidato que observa e obedece rigorosamente as regras da gramática. E um outro que não é tão bem assim, que comete alguns deslizes, coloca algumas gírias na sua fala. A gente vai observar que quem vai ter mais prestígio social dentro daquela entrevista vai ser esse que obedece rigorosamente às normas gramaticais. Tá? Então, quanto mais a gente aproximar, seja a nossa fala ou a nossa escrita da norma padrão, mais prestígio social essa pessoa terá. Lembra que eu falei lá no início que as variações elas ocorrem de acordo com as questões sociais, culturais, regionais e históricas? Então, os tipos de variedade vão exatamente seguir essas variações, essas questões. E aí, quais são os tipos de variedades que nós temos? Diafásica, diatópica, diastrática e diacrônica. Por que, professora, que nós vamos usar essas nomenclaturas? A gente não poderia só usar variação regional, histórica, social e cultural? Mas é porque algumas provas e algumas avaliações, como por exemplo o Enem, já utilizam essa nomenclatura. Então a gente precisa se familiarizar com elas. A primeira variação que aparece aí pra gente é a variação diatópica. Tópica vem de topos, que do grego significa lugar. Então, a variação diatópica vai ser aquela variação que vai ocorrer em relação ao lugar ou à região em que esse falante está inserido. Então, a gente tem aí, eu coloquei para vocês, mas não vai aparecer nesse formato, o vídeo do Marcelo Adnet e o outro seria um vídeo do Braulio Bessa. O que acontece? Que tipos de exemplos nós temos de variação diatópica? Quando a gente compara o falar de um baiano com o falar de um sulista, por exemplo, nós vamos observar que não só o sotaque, mas alguns vocabulários que eles utilizam são diferentes, né? Nós vamos ter algumas variações em decorrência justamente do lugar onde esse falante está inserido. Às vezes essa variação pode ser em decorrência do vocabulário, como eu falei. Por exemplo, a gente aqui na região, na nossa região, a gente usa muito a empim, mas em outros lugares utilizam mandioca, macaxeira. Uma variação em relação ao sotaque, por exemplo. Os paulistas falam porta e nós falamos porta. Aqui na região do Rio de Janeiro a gente fala porta, com esse R bem carregado, bem forte. E o paulista já puxa mais nesse R, porta, né? O gaúcho, por exemplo, eles usam muito mais o tu do que o você. Tu já estudaste química? Eles utilizam a segunda pessoa mais do que nós. A gente utiliza muito o você, né? Então, essa variação diatópica vai se dar em decorrência do lugar ou da região em que o falante está inserido. A próxima variação é a variação diacrônica. Crônica vem de cronos, que do grego significa tempo. Então, é uma variação que acontece em decorrência do tempo. Ao longo do tempo, houve uma mudança na língua. Então, eu coloquei para vocês o exemplo aí de farmácia. Antigamente, observem a grafia, era escrita com PH. Do outro lado, eu coloquei as variações do você. Vós me ser, vós um ser, vó me ser, vas um ser, o você. E hoje a gente ainda utiliza o VC, em algumas escritas. Então, a gente tem essa variação em decorrência do tempo. A gente pode colocar aqui também algumas outras falas, por exemplo, vou colocar no próximo slide.
Observem esse trecho da carta de Camille. De ponta a ponta é tudo praia, muito chã e muito formosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza ela deve lançar. Observe que a gente tem várias modificações, né? A gente tem aí, ó, muito chã. Se a gente for ver a escritura original, é muito chã e muito formosa, né? A gente tem as águas infindas, ou seja, é um linguajar, né, do lado do século XVI. Então a gente tem uma variação em decorrência do tempo. A próxima variação é a variação diafásica. Fásica vem do phasis, do grego, que significa expressão. Ou seja, são as variações que vão acontecer em função do contexto comunicativo em que o falante estiver inserido. Esse contexto pode ser formal ou informal. Então, dependendo do contexto em que o falante for utilizar a linguagem, nós vamos ter as variações. E aí eu coloquei um exemplo de um poema do Oswald de Andrade para exemplificar bem isso. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Se nós fôssemos ver o que a gramática prescreve quanto ao uso do pronome oblíquo, a gente vai ver que nós nunca podemos iniciar uma frase com um pronome oblíquo. Por isso que ele coloca: dê-me um cigarro. Então, num contexto formal, nós vamos usar dê-me um cigarro. Mas no contexto informal, de fala coloquial, nós vamos utilizar me dá um cigarro. Então, quando a gente chega, por exemplo, na padaria para pedir um pão, nós vamos lá, me dá uns 10 pães. Ou seja, a gente não utiliza a linguagem na sua forma padrão, formal. Por quê? Porque nós estamos num contexto informal. Mas se nós fôssemos passar isso para a escrita formal, a gente deveria utilizar dê-me 10 pães. Porque a gramática não prescreve que a gente inicie frases com pronomes oblíquos. Então, a gente vê um exemplo claro aqui que num contexto formal, pelo que a gramática prescreve, o certo seria dê-me um cigarro. Mas no contexto, né, do bom negro e do bom branco, que ele diz aqui, aqueles que utilizam a linguagem no seu dia a dia, acabam dizendo me dá um cigarro. Observem nessa tirinha. No primeiro quadrinho, nós vamos ver que o falante utiliza a linguagem bastante formal. Já no último quadrinho, quando ele recebe a mensagem do seu filho, ele recebe uma mensagem de telefone, onde essa mensagem precisa ser muitas das vezes curta, breve, e para isso nós vamos ver que essa linguagem está toda cifrada ou está toda cortada. Uma linguagem típica de uma mensagem informal. Então a gente vai ver que a linguagem já modificou dependendo do contexto. A última variação é a variação diastrática. Vem de estrato, significa camada, ou seja, aquela camada daquela sociedade, fala daquele jeito. Então, são as variações ocorridas em razão da convivência entre grupos sociais. É uma variação social e pertence a um determinado grupo específico de pessoas. Então, aquele grupo específico fala daquela maneira, daquele jeito, daquela forma. Por isso que as gírias entram nessa situação, porque a gente tem as gírias dos funkeiros, as gírias dos taxistas, as gírias dos surfistas. Então, representam aquele grupo, né? Os jargões, às vezes tem alguns falares específicos que são dos médicos, específicos quem são de pessoas que trabalham com a parte econômica. Então, ou seja, alguns falares, algum linguajar que seja específico e represente aquele grupo social, tá? O linguajar caipira representa aquele grupo.
seja esse caipira lá do Nordeste, seja esse caipira aqui do Sudeste, esse linguajar, aquele linguajar representa o caipira, o grupo social. Por isso que a gente não enquadra o linguajar caipira numa variação regional, tá bom? Olha esse exemplo aí que eu coloquei da charge. O menino vai se referir à professora e ele utiliza uma linguagem cheia de gírias, né? Ou seja, representam o grupo dos jovens. Observem que há no pensamento da professora um ponto de interrogação, porque ela não compreende, né, ou estranha a linguagem utilizada pelo aluno. Então, esse linguajar, essa gíria que representa esse grupo social, ele entraria na variação diastrática. Um exemplo bom de variação diastrática é esse exemplo do poema do Patativa de Assaré, que é um autor que escreve literatura de cordel e que representa muito bem a linguagem do caipira. O poema é O Poeta da Roça. Sou filho das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Sou poeta das brenhas, não faço papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do zeito e às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito.